Olá pessoal, tudo bem? Nossa saudação a todos que nos acompanham pelos canais digitais do Grupo Cameira. Eu sou o Paulo Daniel, gerente de comunicação, e hoje estamos aqui para a gravação do 8º episódio do SojaCast, o podcast da Cameira. A gente já falou sobre comitê agronômico, já falou sobre agrotour, já trouxe uma série de assuntos relevantes, como a glicerina também, mas hoje o nosso episódio é muito especial, porque ele traz um parceiro de valor para essa conversa. Como assim parceiro de valor? A gente tem muita relação com cliente, com fornecedor, tem muitas relações comerciais também, mas tem algumas empresas e pessoas com as quais a gente tem relacionamentos longos, duradouros, em que a gente olha para o futuro, olha para o propósito da Cameira e consegue conversar com essas empresas. Isso é de longo prazo e é por isso que a gente chama parceria de valor. Hoje recebemos os amigos da Cambaí Sementes, aqui nos estúdios da SojaCast, para uma conversa, um papo leve sobre a atuação da Cambaí e essa parceria de valor com a Cameira. Inicialmente, então, a gente dá as boas-vindas ao Fábio Limana, gerente de qualidade e produção da Cambaí, também ao Thiago Chu, representante comercial da Cambaí, que é quem está em uma relação direta, um contato direto com as equipes aqui da Cameira, e pela Cameira o Roberto Ames, nosso gerente de suprimentos aí da área de sementes. Pessoal, a gente vai deixar cada um de vocês se apresentar no momento da sua fala, então, falar um pouquinho mais sobre a atuação. E eu começo fazendo uma pergunta para o Thiago aqui. Conta pra gente, Thiago, onde está a Cambaí, o que é que a Cambaí produz? Bom dia a todos, então. A Cambaí é uma empresa de São Luís Gonzaga, então ainda é uma empresa familiar, de dono próprio, sabe, que concentra a nossa produção de semente de soja e trigo. Então hoje o negócio da Cambaí é produção e comercialização de semente de soja e trigo. É isso que a gente vem nos direcionando e muito focado em cima disso, né? Nosso propósito é esse. A Cambaí de São Luís Gonzaga já completa 20 anos de produção de semente, então é um marco bem importante para nós, sabe? De que a gente vem numa crescente muito importante e acho que dentro da proposta de valor que tu comentou, Paulo, junto com o grupo da Cameira já são mais de 10 anos de trabalho, de parceria, de associação, sabe? Então acho que esse é um ponto bem legal de que realmente existe muita similaridade entre Cambaí, entre Cameira, entre os propósitos, o que a gente vem fazendo. O mercado de atuação da Cambaí, sim, é muito regional também. A Cambaí é uma empresa gaúcha, são luisense, missioneira, tem uma atuação muito forte na região das Missões, mas conforme a empresa foi crescendo, a gente foi buscando outros mercados também. Hoje a Cambaí comercializa nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Então, em 6 estados do sul do Brasil, a gente já tem uma atuação bem forte, né? Mas hoje a gente está aqui para falar do nosso mercado gaúcho, o nosso mercado da região das Missões, da região que a Cameira vem atuando. Perfeito. Thiago, fala um pouquinho sobre essa tua atuação, então, esse teu relacionamento aqui, que tenho certeza que você conversa muito com o Ames e com demais representantes aqui da Cameira. Hoje a gente tem a oportunidade, né, de conseguir rodar todas as casas, né, de fazer essa atuação direta a campo junto com todos os consultores da Cameira, sabe? Não é só um ponto de visita, mas acho que de acompanhamento de vendas, de ajuda no fomento de vendas, de evento com o produtor, de dias de campo, de palestra, de visita, sabe? Então é um trabalho que a gente construiu ao longo desses 10 anos, de confiança, de seriedade. E eu acho que o principal ponto é de confiança entre as marcas, de que realmente a semente é o principal insumo da lavoura, onde que o produtor não pode errar. Essa semente realmente ela tem que ser implantada e ter um excelente estabelecimento da lavoura, que aí sim vai nos entregar um maior potencial produtivo. Então essa segurança hoje o técnico, o consultor da Cameira tem, de que na medida que ele está entregando semente da Cambaí até o produtor, sim, ele vai ter segurança e vai ter um excelente estabelecimento da lavoura e esperar o máximo de potencial produtivo. Então, o nosso atendimento é no contexto como um todo. Perfeito.
Fábio, levando para ti a próxima pergunta aqui, a gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre a tua atuação dentro da Cambaí. Então tá bom. Primeiramente, bom dia, né? Muito obrigado pelo convite, que bom que deu certo, né, Thiago? Fazia tempo que nós queríamos estar aqui com vocês. Mas a vida da produção de sementes é corrida e vocês entendem um pouco disso. Então hoje eu fico na Cambaí, atuo como gerente de produção e qualidade, né? Mais focado direto na qualidade, especificamente dentro do laboratório de sementes, né? Hoje lá o nosso laboratório tem o nome de Pulsa, né? Pulsa Centro de Qualidade, e isso não é por acaso, né? É que realmente as decisões, todas que a gente toma na produção de sementes, saem de dentro da qualidade, de dentro do laboratório, né? E o nome Pulsa significa o coração do negócio, né? Então a gente trata o laboratório, trata o centro de qualidade como um setor-chave, né, na produção de sementes. E em paralelo a isso a gente atua também em todo o acompanhamento, né, desde o recebimento da matéria-prima até o momento da expedição, né, que seria a expedição das sementes, né. Então é um setor bem amplo, né, o que a gente atua lá dentro. Facilita ter esse laboratório dentro de casa? Com certeza, né? A importância de tu ter o controle de qualidade dentro de casa é um aspecto extremamente positivo pela agilidade, né, nas decisões, né? E hoje a gente tem uma dinâmica bem significativa hoje dentro de casa, dentro do laboratório. Eu sempre falo para a turma que o laboratório precisa ser ágil e também precisa ser assertivo, né? Tem que andar com esses dois atributos juntos, né? Tu não pode nem ser muito rápido e entregar um resultado duvidoso, né? E não pode ser só assertivo e ser lento. Hoje o negócio é muito dinâmico, muito rápido, né? Então essa possibilidade de nós ter o laboratório dentro de casa contribui muito, não só para nós, mas também com reflexo direto no cliente, né? Fantástico. Olhando para o cenário de produção de sementes, quais foram os principais desafios aí que vocês encontraram ao longo de 2025? Ainda quero continuar um pouquinho no laboratório, se me permite, né? Além do controle interno de qualidade, o laboratório da Cambaí recebeu o certificado no Renasem, né? Então hoje nós somos credenciados no Renasem e temos a possibilidade de emitir os laudos, né? Que é o boletim de análise de sementes, e depois disso sai o termo de conformidade. Para deixar claro também para quem vai nos ouvir e para nós todos aqui que somos parceiros, né? O laboratório tem 10 anos. Né, praticamente de atuação. E dentro desses 10 anos, ele atuava já dentro dos padrões de acordo com a RAS, né, que são as regras de análise de sementes, e teria toda essa possibilidade de ser credenciado. E nós não víamos ainda a necessidade desse credenciamento, porque é uma parte burocrática, necessita mais pessoas, enfim. E chegou um momento, por falta de agilidade na documentação, a gente decidiu, bom, esse ano agora, 2025, realmente é o ano que a gente precisa, porque começou a ter um reflexo direto no cliente por atraso, um pouquinho de carregamento, por não ter o documento pronto, por estar tendo que mandar para um laboratório terceiro fazer a documentação. Então essa foi a principal questão que a gente resolveu credenciar o laboratório, né? Agilidade na documentação. Do restante estaria tudo ok. Agora indo para a pergunta lá dos desafios, né? Acho que toda safra ela tem um desafio diferente, né? Nenhuma safra é igual, né? E a produção de sementes ela está diretamente ligada ao fator climático, né? Esse ano, sem dúvida, foi mais um ano desafiador, principalmente para os campos de safra, né? Então a gente sofreu com um pouco de falta de chuva, né, Thiago? Depois na colheita teve chuva, né? Então teve um atrapalho aí, teve dificuldades, né? E depois teve a situação da safrinha que foi um pouco melhor, né? Então teve essas duas, a safra um pouco mais complicada, a safrinha um pouco melhor. Mas a gente sabe que apesar desses desafios, uma das preocupações da Cambaí é com a qualidade, né? Então, mesmo com isso, qual a qualidade que hoje a Cambaí vai preparar, está preparando ou preparou, na verdade, para entregar para os clientes da Camil? Então, quem produz sementes sempre se prepara antes, né? Para o pior, né? A gente tem que estar preparado sempre para o pior. Então, pensando nessas adversidades que o clima nos proporciona, né? A gente tem uma estratégia dentro de casa e tem bastante campo escrito, tem uma margem grande, né, de escolha, né? E a gente fala hoje internamente que dos últimos 20 anos da Cambaí, talvez esse seja o melhor ano em qualidade de sementes, mesmo com os desafios que a gente enfrentou, né? A gente tem uma fatia muito grande de lotes, acima de 90% de vigor, hoje está na casa dos 70% de todo o nosso volume,
e não é um volume pequeno, né? A gente está falando uma média de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil sacas, então o produtor pode ficar muito tranquilo da qualidade que vai receber. Perfeito. A gente passa agora a palavra para o Ames falar um pouquinho sobre a atuação dele dentro do Grupo Cameira, na frente de sementes, e comentar um pouquinho sobre a importância dessa parceria, desse olhar da Cambaí também para a qualidade na semente, e como isso reflete na imagem da Cameira junto aos seus clientes, aos seus parceiros. Bom dia a todos, bom dia Fábio, bom dia Thiago, bom dia Paulo, bom dia aos ouvintes também. Acho que é um momento muito bacana, né, de nós fazer essa rodada de conversa aqui, onde a gente, como Grupo Cameira e Cambaí, a gente está aqui para levar mais informação para o nosso cliente, né? Informação do principal insumo da formação da lavoura dele, que é a semente. Tudo começa pela semente. A gente sabe dos desafios de safra na produção de semente, a gente sabe do critério de avaliação na escolha de internalizar um lote ou não, né? E essa é a importância e essa transparência que hoje a Cameira, juntamente com a Cambaí, a gente quer levar até o nosso cliente final, né? Escolher um lote de qualidade, escolher uma cultivar para a época de plantio dele. Hoje o Grupo Cameira conta com 34 pontos de vendas, né? Então as nossas casas Cameira, né? Então tem uma área de atuação muito grande com várias regiões aqui. A gente tem a região noroeste, região Missões, o Celeiro, região sul. Então essa particularidade de entender cada ambiente de produção, entender cada cultivar, como é que vai ser a adaptação dela, para nós chegar e fazer uma formatação de um posicionamento, né? Então é essa transparência que a gente tem como Grupo Cameira, que a Cambaí como parceiro de valor traz aí ao nosso cliente, ao nosso vendedor, que ele possa posicionar melhor a cultivar em cada época de plantio e área de atuação que o nosso cliente hoje cultiva, né? E eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Fábio, né, Fábio? É o momento da gente fazer essa dinâmica de troca de perguntas e respostas aqui para a gente levar uma informação melhor para o nosso cliente final. Fábio, por exemplo, quais são os testes de vigor, né? Porque a gente fala que o produtor hoje ele precisa fazer um teste de vigor e não só olhar a germinação numa semente de soja, né? E quais são os critérios, por exemplo, o que é um teste de 24 horas de vigor, o que é 48, o que é 72 horas? Certo, uma boa pergunta, acho que vai ser importante para o produtor que está ouvindo nós aí. Então nós, internamente, dentro do laboratório, a gente trabalha com os 3 períodos de exposição para vigor, né? 24, 48, 72 horas a 41 graus. Esses são os testes mais tradicionais para testar a vigor, né? Além, é claro, do tetrazóleo, tem outros testes de canteiro, comprimento de plântulas, mas falando especificamente desses 3, né? Cada teste tem o seu momento, cada tempo de exposição tem o seu momento certo de ser executado, né? Via de regra, a Cambaí trabalha para definição do padrão e definição da comercialização 48 horas a 41 graus, certo? Logo depois que beneficia, né, sai do beneficiamento, o primeiro teste de vigor que a gente faz tem o 48 em paralelo com 72 horas, para a gente sentir até onde essa semente vai e se realmente ela não vai dar problema lá no final com queda de qualidade, né? E quando a gente revalida todos os testes de vigor, antes do TSI principalmente, né, antes de escolher os melhores lotes para o tratamento de sementes, a gente revalida 48 e em paralelo 24 para sentir como está mais próximo também da germinação. E o que significa cada teste desse, né? Tem comentários que o 24 horas é 1 mês, né? O 48 horas é 3 meses, né, de potencial de armazenamento, né? E os 72 horas de 5 a 6 meses. Esse ponto é muito relativo, né? Não é um negócio engessado, uma receita de bolo que é certinho, assim, é 1 mês, 3 meses, 5 meses. Vai depender muito do dano que tu tem, né, naquela semente, e isso o teste de tetrazóleo vai te mostrar, né? Se é deterioração por umidade, se é semente esverdeada, se é dano mecânico, se é dano por percevejo. E cada tipo de dano vai reagir de uma maneira diferente perante ao tipo de armazenamento que tu tem, seja na sementeira ou seja em casa. Se o produtor tem a semente em casa, ele tem que ter um armazenamento adequado para garantir essa longevidade do material, né?
E o que a gente recomenda, assim, se o produtor for testar, é testar com 48 horas. Né? 48 horas a 41 graus é o teste que se expressa muito próximo à realidade do campo. Né? E isso é importante também. Hoje o campo não aceita mais só um teste de germinação, porque germinação é aquela situação muito boa, né? Excelente de campo. Né? Não sofre nada, é um hotelzinho 5 estrelas ali para a semente, que ela tem tudo, tem água, tem luz, né? Tem umidade, tem tudo certinho para ela se expressar. E o campo nem sempre dá certo, né? O campo às vezes tem uma chuva forte, tem uma profundidade maior, né? Então precisa do vigor. Então se o produtor for testar, testa por 48 horas. Muito bem. Perfeito. Thiago, nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o vigor. O Fábio e o Ames tocaram nesse assunto muito pontualmente. Eu gostaria de entender um pouquinho mais o que 1% a mais de vigor representa lá para o produtor, representa em produtividade. Tu sabe, Paulo, que nos últimos anos é uma pergunta que já foi muito discutida, né? Já foi muito pesquisada e feito bastante avaliação em cima disso, mas que ficou esquecida, porque hoje o normal do produtor é buscar cultivar mais produtivo, tá? Porém, o produtor está esquecendo de que se a semente dessa cultivar não ser vigorosa, não tiver uma condição de ótima emergência, ela não vai expressar todo o potencial produtivo que existe dentro da genética da cultivar, sabe? Então, essa questão do vigor, já tem inúmeros trabalhos que já vêm comprovando isso, né? De que se a gente pegar uma semente altamente vigorosa e uma semente mais fraca, um ponto de vigor pode representar 0,5 sacos de soja por hectare, tá? E daí a gente vai pegar uma associação assim de dois exemplos mais práticos assim para o produtor poder enxergar em casa. De que se o produtor tem uma semente de 80 de vigor e ele comprou uma semente nossa da Cambaí com 90 de vigor, são 10 pontos de vigor. Tá? Esses 10 pontos de vigor, se a gente olhar meio saco por ponto, são 5 sacos a mais de produtividade que só o fator da semente vigorosa possa entregar a mais de resultado de produtividade. Então, olhando a semente mesmo, ela se consegue se pagar, sabe? Na medida que o produtor compra uma semente de maior qualidade, ele consegue, essa semente mesmo vai ajudar a se pagar, entregando mais produtividade para o produtor. E outro ponto que às vezes passa meio despercebido é que, o Fábio comentou um pouquinho de que a germinação é o hotel 5 estrelas, né? No ambiente perfeito vai nascer. Mas a nossa condição de plantio prático não é 5 estrelas, né? Então a gente sofre inúmeras adversidades aonde que a gente está exposto à condição climática, aonde que eu vou fazer o plantio e tá uma previsão de uma chuva fraca, a tendência é que se confirme isso e às vezes pode chover 100 milímetros, onde vai cair para chover 30, pode não chover e a semente ficou exposta durante um período de temperatura mais alta, com baixo índice de umidade. Então o que vai acontecer? A semente vigorosa sim, vai expressar o potencial de emergência e vai estabelecer lavoura, e a semente menos vigorosa vai apanhar, vai ficar furo e talvez aí sim vai mostrar ainda mais essa diferença de produtividade. Então, uma certeza que o produtor possa ter em casa é que a semente mais vigorosa entrega produtividade sim, isso estava passando batido, sem falar na segurança de mesmo na condição adversa ele ter implantação da lavoura, né? Perfeito. Thiago, Fábio, Ames, avançando no assunto, além do vigor, quais seriam os outros atributos aí que o produtor deveria observar no momento de fazer a aquisição de uma semente certificada? Eu vejo um ponto assim, Paulo, que ainda o produtor vem guardando muitas cultivares antigas, vamos dizer, de mercado, de que já foram muito produtivas em 2020, por exemplo, mas que já de 2020 para 2025 já se passaram 5 anos, né? E existe assim uma perspectiva de ganho genético em produtividade de 1% ao ano. E se nós pegar aí de 2020 para 2025, quem sabe a gente tem 5% de ganho produtivo só na questão da evolução genética das cultivares, do melhoramento que vem lançando materiais novos. Então,
hoje o produtor possa fazer esse avanço também, de talvez migrar, de sair assim, eu sempre plantei a cultivar X e sempre produzi bem, mas o bem é 60 sacos e hoje a gente tem que buscar, os custos de lavoura já estão um pouquinho mais elevados, né? Então o produtor tem que olhar o quê? Para produzir o máximo possível, independentemente da condição climática do ano. A gente não sabe se o ano vai chover mais ou chover menos, mas o produtor possa fazer essa evolução de buscar cultivares novas, com maior ganho genético de produtividade, com melhor tolerância a pragas e doenças. E outro ponto importante é a questão das tecnologias novas, né? De que hoje o pacote de biotecnologias hoje oferece um manejo que o produtor possa estar fazendo, até mesmo no controle de plantas daninhas, que é uma realidade que o produtor tem em casa, que às vezes passa despercebido e depois ele está, de novo, está deixando de ter maior produtividade em função de que pecou em alguns pontos aí que possa ser doença, possa ser praga, possa ser planta daninha, mas que os materiais mais novos entregam todo esse pacote. Eu acho que, além disso tudo, né, Thiago, que é extremamente importante, a parte das garantias, né? O produtor adquirindo uma semente certificada, ele tem a garantia que primeiro ele está recebendo aquela cultivar, né? A cultivar que ele quer plantar, a cultivar que ele quer ter na propriedade dele. Acho que esse é extremamente importante, né? E além de todo o amparo do atendimento da empresa que está por trás da produção dessas sementes, né? Acho que são pontos bem relevantes que ele tem que levar em consideração também, além do fator genético que o Thiago comentou, né? É muito bacana olhar para esse mercado de sementes, é um mercado que avança, evolui muito rápido, né? Hoje, se a gente olhar a vida útil de uma cultivar de soja, né? Ela é em torno de 3 a 4 anos, né? Então a evolução, seja em biotecnologia ou cultivares, ela avança muito rápido, né? E a gente precisa ter parceiros consistentes, sólidos, que buscam essa evolução para a gente estar ofertando isso para o nosso cliente, né? Sim. Entendendo cada ambiente de produção e que tenha transparência na compra de sementes, né? Porque o produtor hoje ele tem acesso a diversas cultivares, entender cada ambiente de produção e fazer a compra de uma semente certificada que ele vai ter aquela qualidade e vai ter aquele stand inicial, entendendo, por exemplo, o que ele tem lá, por exemplo, num TSI de qualidade, né? Usar um inseticida que tenha a supressão a sugadores, a mastigadores, um fungicida de qualidade, que hoje a gente vem observando que um TSI de qualidade ele é fundamental também com a qualidade da semente para um bom estabelecimento de lavoura, que vai ser a garantia que ele vai partir daquele planejamento inicial dele com a implantação da lavoura com um potencial produtivo cada vez mais alto, né? Perfeito. Chegamos no ponto, garantia da qualidade da semente certificada, ok. Mas aí quem está nos acompanhando vai chegar numa pergunta, e vou colocar entre aspas, difícil. Qual é o melhor momento para comprar semente? Já vi. É quase qual o melhor momento de vender soja também, comércio, né? Mas eu vejo que a semente, acho que o melhor momento é hoje, Paulo, tá? É hoje. O porquê que é hoje? Porque hoje o produtor tem o direito de escolha, de buscar a cultivar que ele quer no mercado. Então, ele ter essa flexibilidade de plantar realmente o material que ele vem buscando no mercado, de escolher o TSI, de escolher a embalagem, sabe? De poder organizar até mesmo uma solicitação de logística de entrega mais antecipada, sabe? Flexibilidade de pagamento, condição comercial, que agora a gente ainda consegue ter algumas condições comerciais mais flexíveis, aí que o produtor consiga estar encaixando de acordo com a sua necessidade, né? E a melhor condição de pagamento também é hoje, que seria uma condição de à vista, né? Então, a gente consegue trazer inúmeros cenários para atender todo o produtor. Acho que talvez tu possa me ajudar com isso também, né, Ames, de que dentro das casas a gente está muito bem organizado e estruturado para isso. Mas no momento que essa compra vai tardando, acaba que às vezes a escolha por TSI talvez a gente já não consiga entregar, talvez o produtor tenha que comprar sem tratar,
talvez a cultivar que ele deseja plantar naquele momento já não tenha mais, porque o mercado vai acontecendo e a semente ela não se produz excedentes, né, Paulo? Então a gente faz o volume que o mercado vem comprando e terminou, vamos para a próxima, né? Então agora o produtor tá bem cômodo para fazer o melhor negócio que ele precisa ou dentro da propriedade dele também. Perfeito. Pensando que a gente torce sempre pelo sucesso do produtor rural, pela produtividade dele, a gente tem que lembrar que tem muito produtor que guarda semente em casa, né? Fábio, que tipo de teste de qualidade aí tu recomenda para esse produtor, para aferir a qualidade da sua semente própria? Então, a gente comentou um pouquinho antes aqui com o Ames, né? A gente sabe que nem sempre em casa o produtor tem a condição de armazenamento que uma sementeira tem, né? Então, ela precisa de baixa umidade e baixa temperatura para a conservação. Esse ano a gente teve um fator aí, uma amplitude, né, muito grande, tanto de umidade quanto de temperatura, né? Tivemos dias bem úmidos, né, que nossas casas lá estavam todas correndo água na parede, né? E o armazém, se ele não tem uma ventilação adequada, se ele é úmido, também aconteceu a mesma coisa. E com isso a semente sofreu muito, né? Então, às vezes o produtor tá com aquela semente lá no barracão, tá lá esquecida, tá achando que tá tudo certo e na verdade pode não estar certo, né? Então a gente recomenda que teste então com o teste de envelhecimento 48 horas, que é um teste de vigor, um teste robusto que representa o que vai acontecer no campo e que também, principalmente, que mande num laboratório credenciado, mande num laboratório que tenha um respaldo, né, na cidade que ele mora, né, para que ele tenha confiabilidade nesse resultado. Nós também da Cambaí estamos aqui para dar apoio, caso o produtor se sinta, né, Thiago, à vontade para estar enviando para nós, não tem problema nenhum, a gente pode fazer essa leitura lá para ele, né, mediante aqui o contato com o Thiago, com a Cameira, e a gente também pode estar auxiliando ele nessa questão, que é muito importante, principalmente pensando em produtividade lá na frente depois. Sim. Perfeito. Thiago, indo para um fechamento, sim, a gente sabe que essa parceria Cambaí, Cameira, tem esse portfólio de cultivares, tem essa qualidade garantida, tem toda a segurança dos processos, que é algo que é uma garantia já oferecida ao produtor, que é nosso parceiro também. Qual é o próximo passo a partir de tudo isso consolidado? Eu tenho certeza de que o próximo passo é o produtor se organizar com a semente, né? É fazer a aquisição da semente para a próxima safra, né? Em virtude de que a gente já está quase 2 meses do início do plantio da cultura de verão da soja, então foi muito bem comentado já a questão da qualidade, dos processos, segurança, potencial produtivo que uma semente entrega hoje. Então o próximo passo é isso, que o produtor tenha uma atenção maior no setor da semente, planejar o que ele realmente gostaria de plantar na próxima cultura de soja, da safra 25-26, e que possa ter essa certeza de que, na dúvida, busque uma semente de qualidade. Tenho a certeza que a Cambaí, sim, vai entregar essa semente com alta qualidade até o produtor, de que ele realmente vai buscar o maior potencial produtivo, tá? E até mesmo, Paulo, eu busquei deixar essa mensagem, Ames, de que a gente vai estar organizando, tá? Com a unidade da Casa Cameira que mais comercializar sementes de soja Cambaí, a gente vai organizar um roteiro técnico para o produtor, para o cliente da Cameira, da casa, para ir na Cambaí, conhecer as nossas estruturas lá, sabe? Para que a gente possa fazer um giro técnico internamente, conhecer todo o processo, desde o recebimento da semente, beneficiamento, armazenagem, TSI, laboratório, né, Fábio? Para que possa entender um pouco mais de todos os cuidados que a Cambaí tem com a semente, até que ele possa chegar a semente para o próximo plantio dele. Então fica esse desafio para as casas Cameira aí, quem fazer esse maior volume de comercialização de sementes Cambaí na safra 26, a gente vai estar organizando essa viagem técnica aí, tá bem? Perfeito. Olha só, quem está nos acompanhando aí, quem já é cliente Cameira, quem ainda não é, grande oportunidade. Para isso eu peço para o Ames também falar um pouquinho de como
é possível acessar, como e onde, né, é possível acessar esses materiais da Cambaí através da Cameira? Pessoal, acho que é muito bacana a gente poder falar um pouco mais sobre esse mercado de semente, né? Um mercado muito dinâmico, e hoje o produtor ele pode encontrar na rede de Casas Cameira, né, todas as cultivares que tem no portfólio da Cambaí, né? Então é um momento muito legal aí com a nossa consultoria agronômica, né, com a rede de casas, que o produtor possa estar escolhendo a melhor cultivar, escolher a época de plantio, entender qual a qualidade que a gente vai estar entregando para esse produtor também, né? Essa transparência, né? Por exemplo, que nem o Fábio comentou, né? 60% do volume já produzido, 70% já, com 90% de vigor, né? Isso é uma informação de qualidade que os nossos vendedores podem estar ofertando para o nosso cliente, levando informação, transparência, planejando a sua lavoura, né? Que a cultura da soja é a principal cultura hoje da propriedade do nosso cliente, né? Para que ele possa expressar aquele potencial produtivo dentro de cada cultivar, para que ele possa trazer mais rentabilidade para a propriedade dele, né? Excelente. Pessoal, quero agradecer muito a participação, a presença de vocês, ressaltar novamente essa parceria de valor. Recentemente a gente teve um evento proporcionado pela Cambaí para o Grupo Cameira, para as Casas Cameira, reconhecendo e valorizando esses 10 anos de parceria consolidada, essa visão de longo prazo, que certamente é algo que quem mais comemora ainda é quem está lá na ponta, é o produtor rural que colhe todos esses resultados. Eu deixo esse espaço aberto aqui para se alguém quiser fazer alguma colocação final, alguma despedida ou algum agradecimento. Tá bem. Acho que é muito agradecer a oportunidade, né, Paulo, de que a gente está aqui mostrando o trabalho que a gente vem fazendo, sabe? Assumindo o compromisso com o produtor. Acho que esse é o principal ponto, né, de que realmente a Cambaí, safra após safra, seja a safra um pouco mais desafiadora ou um pouco mais tranquila, a gente está aqui, sabe? Então esse é um ponto bem importante aí que eu gostaria de ressaltar, sabe? De que independentemente da condição, se está um pouquinho mais favorável, um pouquinho mais difícil, possam estar contando com a Cambaí. Eu acho que dando continuidade, o Thiago falou, a gente preza sempre muito pela transparência, né? Tu comentou antes. E independente do ano, né, Thiago, semente é um ser vivo, né? Então pode ter maiores desafios num ano, menores no outro, mas a gente tem que ser sempre transparente com Cameira, né, Casa Cameira, com o cliente final lá na ponta. E isso é um valor que a gente preza muito dentro de casa e eu acredito que agregue muita confiança também para o negócio. Eu acho que isso que a gente tem aqui a proporcionar. E para o produtor que está ouvindo nós lá, pode ficar tranquilo, né, que é um ano de semente de excelente qualidade, né? Teste sua semente em casa, né? E se não tiver condições, não arrisque com essa, né? Procure aqui a Cameira, procure o Thiago e comece com o pé direito, comece com semente de qualidade. Que sinergia legal a gente tem aqui hoje, né? Cambaí, compromisso com o cliente, e Cameira, presença e solução, né? Então é isso que a gente quer levar para o nosso cliente, né? Que é o nosso maior bem que a gente tem, né, é o nosso cliente. Então a gente quer levar isso e entregar para ele as melhores soluções para que ele possa produzir e rentabilizar a propriedade dele, né? Perfeito. Obrigado, Thiago. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ames. E principalmente um agradecimento especial a você que nos acompanhou em algum dos canais digitais do Grupo Cameira. Esse foi o SojaCast, onde a inovação encontra o campo e a comunicação transforma o agro.